Pode deixar comigo. Obrigada. Boa tarde. Isso funciona assim mesmo. Dá a impressão que ele vai cair, né? Enfim. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento todas as senhoras presentes na pessoa da bibliotecária Mônica Riso, né, que fez o contato. Eu a conheci ano passado, diga-se de passagem, na audiência pública sobre a regulamentação da Lei das Bibliotecas Escolares, num momento muito importante, e na mesa, no meu entendimento, foi a pessoa que mais defendeu as bibliotecas e os bibliotecários, né? Então, a empatia foi imediata. E cumprimento todos os senhores na pessoa do Fábio, presidente do CRB. Cadê ele? Foi o Biago. Enfim, mas os senhores estão todos então cumprimentados por mim. E agradecido a ele também, que foi um primeiro contato importante, companheiro de luta, né, nos conselhos regionais. Ele no primeiro e eu no sexto. Hoje, então, o nosso tema, Biblioteca Diálogos para a Mudança, a mim, nessa nossa mesa, bibliotecários, perspectivas para a mudança na profissão, e eu, especificamente, vou começar a falar das bibliotecas escolares. A primeira questão, né, nossa, ao falar em mudanças, nós vivemos uma situação sui generis, eu diria, porque nós precisamos avançar, e muito, né? A gente sabe que está muito atrasado em relação às bibliotecas, mas, ao mesmo tempo, temos uma primeira questão, que é a questão da existência delas. Então, por um lado, nos chama todos a mudança, a questão das tecnologias da informação, as possibilidades da internet, etc. Por outro lado, a diretriz número 1 do nosso Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo. Então, nós temos que usar os recursos multimídia, isso, aquilo outro, mas a nossa diretriz número 1 para o Plano Nacional de Educação, repito, é erradicar o analfabetismo. Então, olha, nós estamos então, no século XIX, né, para algumas coisas, e não podendo esperar um século para chegar ao século XXI. Nós temos que dar conta de sair do 19, passar pelo 20 e chegar no 21, porque as gerações, as crianças e jovens não têm esse tempo, e nem nós temos esse tempo para esperar, né? Então, é uma questão difícil. E uma outra questão é que a Lei 12.244, de 2010, que trata da universalização das bibliotecas escolares, se ela prevê a universalização, ela parte do pressuposto, que é a realidade, que nós não temos bibliotecas escolares em todas as escolas. Além disso, temos uma questão. Nós temos que lidar com a realidade da inexistência das bibliotecas escolares e ainda trabalhar para superar o modelo de bibliotecas escolares que apenas, entre aspas, guardam, tem um erro aí, e emprestam livros. Então, primeiro, nós temos que, por um lado, fazê-las existir, aliás, as bibliotecas públicas também, fazer existir e avançar na qualidade. Né? Então, olha o trabalho que nós temos que fazer. Então, nós temos que mudar, temos que avançar, mas avançar do zero, muitas vezes. Em alguns lugares, nós precisamos fazer com que elas existam. Meu mestrado foi em bibliotecas públicas e o doutorado em bibliotecas escolares, e nos corpos, né, no universo que eu investiguei, as duas não existiam. Tanto é que há programas atrás de programas há décadas com essa meta. Universalizar a biblioteca pública, pelo menos uma por município, etc., e as escolares. Então, nós temos essa questão difícil. Nós, né, como os magistrados e advogados dizem, os operadores do direito, então, acho que vou começar a falar os operadores de bibliotecas e recursos de informação. Mas vamos ver, não precisa pegar isso, não. Em primeiro lugar, vou voltar à questão, então, se ainda não existem as bibliotecas, e quando existem, existem salas, estou falando de biblioteca escolar, salas cheias de livros e materiais de limpeza e objetos esquisitos e objetos estragados, com uma plaquinha na porta escrito biblioteca e uma pessoa lá dentro, eventualmente emprestando livros. Grande parte, eu digo aí a minha experiência no doutorado, grande parte das bibliotecas escolares que eu fui buscar, encontrei essa realidade. Portanto, não encontrei bibliotecas. Então, a gente precisa voltar primeiro à questão do que são bibliotecas, porque, às vezes, se faz crítica. A biblioteca escolar está assim, assado, mas, na verdade, ela não é uma biblioteca escolar, para começar. Não tem bibliotecário lá, ela não preenche os requisitos de ser uma biblioteca escolar. Foi o que eu encontrei no meu doutorado. Então, vamos lá. As bibliotecas, naquele livro interessante, que foi lançado pela FEBAB anos atrás, traduzido, né, do David Lenks, é um livro que eu acho que todo mundo devia ter e presentear bibliotecários com isso, que é uma espécie de...
não diria autoajuda do bibliotecário, que isso pode pegar mal, mas um livro que nos emocione, nos impulsiona, nos empolga. E a gente precisa dessa empolgação. E ele volta aos fundamentos da biblioteca. Então, a primeira coisa, as bibliotecas fornecem informação e capacitação, recreação e leitura, engajamento e aprendizado. Ele não está falando de bibliotecas escolares, ele está falando de todas as bibliotecas. Elas devem envolver essas três coisas: informação e capacitação, recreação e leitura, e engajamento e aprendizado. Eu quis começar pelo conceito, porque também é um equívoco. Há bibliotecários, né, que aprendem sobre um monte de coisas nas formações, na sua graduação, e quando vão para uma biblioteca escolar, eu tenho a impressão que eles esquecem o curso que fizeram. E aí transforma a biblioteca escolar, porque eu também encontrei bibliotecas assim, e aí estou falando aqui como uma presidenta do conselho, como uma militante de bibliotecas e do bibliotecário, não resta dúvida, mas também, como estou falando entre pares, né, suponho que a maioria entre pares, chamando a atenção porque a gente, às vezes, pode ser mal avaliado, né, ou não ter uma atuação suficientemente digna da nossa profissão, de todo o nosso potencial, porque vamos para o lugar e somos, não sei se contaminados, eu não sei porquê, mas vou chegar em alguns pontos aqui, e começamos a esquecer que sabemos fazer serviços de disseminação de informação, serviços sofisticados, e começamos a enfeitar, né, me desculpa, é um ponto que eu sempre toco, a encher de papel crepom em todo lugar. É um perigo. Me desculpa, eu sei que todo mundo não é que todo mundo faz isso, mas eu sei que há uma tendência a se fazer porque não se volta ao conceito. Você é um profissional da informação, um bibliotecário, que está ali para oferecer informação e capacitação, recreação e leitura, e engajamento e aprendizado. Essa é a missão da biblioteca. Então, temos esse problema também, mas vamos chegar lá. E as bibliotecas melhoram a sociedade porque facilitam a criação do conhecimento, fornecendo acesso, fornecendo capacitações e proporcionando ambiente seguro, físico e intelectual. Eu gosto muito dessa ideia da biblioteca como lugar físico, como lugar... quem numa biblioteca escolar ou quem numa escola não foi muito popular, nem muito atlético, nem muito lindo, e procurava na biblioteca na hora do recreio, e por isso é importantíssimo que todas as bibliotecas sejam abertas na hora do recreio, estou falando de biblioteca escolar, e procurava ali um abrigo, um lugar seguro, inclusive físico. Sem balbúrdia, sem ninguém me pôr no pé para tropeçar, sem ninguém rindo de mim porque eu era muito magrela, e enfim. Então, ele é também um lugar físico que deve ser agradável para receber as pessoas. Porque, às vezes, essa ideia de internet, de mídias, tem pessoas esquecendo que nós somos corpos. A gente quer sentar num lugar confortável, quer estar num lugar que não seja muito quente nem muito frio. Se eu for folhear algum livro, eu preciso de uma claridade, uma luz suficiente. É conforto físico. A biblioteca é um lugar. Né? Existe biblioteca digital? Existe. Mas não é a ideal para a biblioteca escolar. A biblioteca escolar, nós precisamos começar, né, esse berço físico. Então, ela proporciona um ambiente físico seguro, físico e intelectual. Eu mesmo me lembro, na juventude, que eu pegava livro na biblioteca e lia livros encapados com papel pardo. Por que eu fazia isso? Porque eu lia livros da biblioteca que eu acho que meu pai e minha mãe não gostariam de ver que eu estava lendo. Aquela moça pacata, filhinha tão boa, nona filha de 10, né, suburbana, lendo o livro, por exemplo, um dos livros que mudou minha vida, porque não sou cristão, filho de pais, né, católico, apostólico, romano, atuantes e militantes. Então, é um lugar também de segurança física e de segurança intelectual. Porque é importante que nós todos superemos a ignorância dos nossos pais, que é fruto da formação que eles tiveram, da falta de oportunidade que eles tiveram. Meu pai e minha mãe jamais entraram numa biblioteca. Papai morreu com 77 anos, minha mãe tem 87 agora. E nunca. Eu tenho uma tristeza na vida que, quando eu fiz biblioteconomia, meu pai ainda era vivo e eu não soube explicar a ele. Eu estudava, eventualmente, na casa dele final de semana, ia com meus meninos para lá para ter um sossego, que era uma casa maior, e eu não sabia explicar o que eu estudava. Ele tinha tanto orgulho de eu estar fazendo faculdade, eu não sabia explicar, porque ele nunca conheceu. Ele conheceria, a primeira bibliotecária que ele conhecia ia ser eu, mas ele não me viu formar. Então, a importância, né, da biblioteca, e uma coisa que sempre eu ouço, nós não somos reconhecidos. Não, gente, nós não somos conhecidos. Meu pai, não é que ele não reconhecia o meu curso, ele não conhecia. E grande parte das crianças não conhece, nunca viu um bibliotecário de verdade. Ele pensa que aquela senhora que também está naquela biblioteca escolar precária, não por culpa dela, sem uma hora de capacitação que ela jamais teve. No meu projeto de extensão, eu dou capacitação para professores que estão curso de auxiliar de biblioteca, e a maioria nunca teve, não recebeu um folhetinho de formação. Então, ela também não tem culpa. E essa criança que vivencia esse espaço e esse profissional não vai crescer e falar assim, não vai pensar, quando eu crescer, quero ser um bibliotecário.
porque ele não conhece bibliotecário. Né? A maioria de nós, eu fui conhecer o curso de biblioteconomia com 30 anos, já como auxiliar de biblioteca. Aí que eu fui saber que existia o curso, fui fazer o curso, etc. A função da biblioteca escolar ela é dupla. Né? E aí aqui é baseado na Durban Roca, uma autora espanhola fabulosa. Aliás, a gente tem uma bibliografia espanhola a respeito de bibliotecas, é formidável, né? Uma coisa que a gente tem que se aprofundar mais. Como atividade meio da escola, ou seja, a biblioteca, dentro de uma escola, ela é uma atividade meio. Está claro isso, né? Porque a finalidade da escola não é a biblioteca. A biblioteca deve ajudar a cumprir a finalidade da escola, que é a escolarização, o alfabetismo, né? Depois o letramento, enfim. Como atividade meio, ela é dependente da escola, naturalmente, ela tem estreita sintonia com a concepção educacional e as diretrizes político-pedagógicas da escola. O sistema educacional brasileiro permite escolas confessionais. Nessa escola confessional, alguns livros serão proibidos, né, porque o Estado brasileiro permite esse tipo de educação. Então, se você trabalha na biblioteca dessa escola, ela terá restrições. Lá em Belo Horizonte tem uma escola também especial, que tem uma filosofia especial. Ela não tem, por exemplo, nenhum livro de literatura infantil em que os bichinhos tenham características humanas. Faz parte da filosofia deles. Então, a biblioteca é atividade meio nesse sentido. Ela vai ajudar a cumprir a missão maior, que é a diretriz nacional da educação, e também o projeto pedagógico daquela escola, daquela rede especificamente. E, como atividade meio, ela tem a dimensão educacional, porque ela é um recurso, né? Ela é um recurso para os professores, para os alunos, para o currículo. E ela é um agente pedagógico interdisciplinar. Né? Ela mesma oferece atividades para todos. Então, ela é atividade meio. Mas, como atividade fim, veja bem, então, se a biblioteca escolar não tivesse nada a ver com o currículo, nem com as matérias, mesmo assim ela seria importante. Só de existir uma biblioteca ali, que não tivesse nada a ver com nada da atividade fim da escola. Como? A dimensão física da escola, da biblioteca escolar, esse lugar onde o conhecimento está organizado de uma maneira única, que a criança bem pequenininha vê que os livros que ela gosta estão todos os dias no mesmo lugar, que os vídeos ficam todos os dias no mesmo lugar, esse lugar organizado do conhecimento é crucial, é um dos primeiros conhecimentos que talvez ele vá ter na vida do mundo do conhecimento organizado. E não do conhecimento, né, da vida cotidiana, que ele não tem uma organização. Então, ele já começa, só por isso, a adquirir competências informacionais. Outra coisa, uma criança pequenininha que entra na escola e a professora ou a bibliotecária faz uma rodinha com ele para ele abrir e ler um livro, ele está aprendendo a primeira competência informacional, né, segundo a Carol Coutal, que é a escuta atenta. Talvez nunca ninguém tenha lido para ele. Então, uma criança que tem capital cultural, ela chega e a gente fala assim, vamos ler uma história. Ela já senta e faz rodinha. Por quê? Porque ela é formidável, porque ela é linda, maravilhosa, etc. Não, porque ela aprendeu isso. Então, a biblioteca escolar, mesmo se não tivesse nada com a escola, se fizesse essas atividades, já seria importante para a formação das crianças, né? Especialmente. Essa estrutura organizada estava e é um contexto presencial de aprendizagem e de leitura. Não importa se ela estivesse dentro de uma biblioteca ou não, dentro de uma escola ou não. Então, para vocês verem que a biblioteca escolar ela tem potencialidade nela própria e também, né, sendo atividade meio da escola, que ninguém nega isso. Não sei se vocês conhecem os parâmetros do GEB, da biblioteca escolar, foram referendados pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, é um instrumento interessante, brasileiro, foi adaptado né, a gente tem diretrizes internacionais muito boas, excelentes, mas essas diretrizes aqui são mais um parâmetro que tem, inclusive, o padrão básico e o excelente, né, então ele tem condição de ser adaptado, de servir de meta e de avaliação. A primeira coisa é o tempo e forma de atendimento, o funcionamento, né? Por exemplo, que a biblioteca escolar tem que ficar aberta o máximo de tempo, que é obrigatório ela ficar aberta na hora do recreio, são questões importantes para ser uma biblioteca escolar. O espaço físico, então o espaço físico é importante, ele deve ser agradável, limpo, por incrível que pareça, a primeira coisa que eu dou de informação é que ele tem que ser limpo, tem que ser varrido todo dia, ou passado um pano úmido todo dia, né? Limpo, sem tralha, sem lixo, sem mimeógrafo estragado, sem um ventilador que está não sei o quê, sem uma cadeira que está sem perna, etc, etc. Né? Então, não é um lugar disso, é um lugar que tem que ser feito para receber, com qualidade, com luz, com iluminação, arejado, limpo, né? Se os móveis puderem ser bonitos, serem, né? Não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas tem aquelas maravilhosas que a gente vê, excelente. Se ele não for assim, não é fazendo enfeite de papel crepom que ele ficará melhor. Então, é melhor que ele seja mais vazio e limpo do que empetecado de coisas que não contribuem sequer, que seria importante se contribuísse, para uma educação estética. Não é o caso, porque fica horrível, infantilizado e é cafona. Então, não contribui nem para isso.
O acervo, né? As questões quantitativas, as questões de qualidade do acervo, de diversidade, e aí questões que interferem com o funcionamento da escola e que é o bibliotecário que vai colocar esse posicionamento técnico. Né? Vamos comprar 50 livros. Eu só lembro de Harry Potter, que é 10 anos atrás, de Harry Potter, porque as crianças querem ler. Naturalmente, que eu não acompanho mais a literatura juvenil, que não trabalha em biblioteca escolar. Mas, enfim, aí a gente teria que convencer que a gente não compra 50 itens de nenhum livro, nem do mais desejado. Não é assim que se desenvolve coleção, porque senão eu compro esse ano 50 do Harry Potter, ano que vem 50 do Vampiro lá, depois 50 do Diário de um Banana, e aí, com 5 anos, eu tenho 1000 livros que ninguém quer ler mais porque tem a novidade do ano. Né? Então, trabalhar isso é o quê? Isso é desenvolvimento de coleção. Então, olha só, os aspectos de uma biblioteca escolar são bibliotecários. Eu não sei por que a pessoa vai para a biblioteca e esquece do que estudou. Não são todos assim, mas a gente precisa alertar que não seja assim. Nós temos que mostrar. Os professores da escola também, muitos deles, gente, não estudaram em faculdades que tiveram boas bibliotecas. Talvez você, eu, vamos ser o primeiro bibliotecário, a primeira liderança intelectual bibliotecária que ele terá conhecimento, o professor também. Então, olha a importância nossa. Nós não podemos nos apequenar, não podemos tratar o professor como uma tia. Uma coisa que eu tenho abominação quando eu vou em bibliotecas escolares, é que tem assim, cantinho do professor, que são aqueles livros, né, de formação do professor. Gente, eu já trabalhei em procuradoria jurídica, eu não fazia cantinho do advogado. O professor é uma pessoa, é um profissional de nível superior, que está lidando com a atividade mais crucial e estratégica. E a gente fala que faz cantinho do professor? Não, não. Né? O nosso serviço tem que ser de primeira linha, tem que elevar, inclusive, a categoria desse professor, que é chamado de tia em todo lugar, é chamado de professorinha, muitas vezes, pelo gestor público, e que já está sofrendo a perda de status social, de reconhecimento social. Então, nós seremos a pessoa que vai elevar, dar suporte à atividade desse profissional, engrandecê-lo e nunca competir com ele. Porque eu falo com meus alunos, está achando professor... Vida de professor é boa? Faça pedagogia e vai ser professor. Vai para a sala de aula, 40 alunos, para alfabetizar ou para o que for. Aí você vai falar de professor. Não vamos cair nessa cilada. O professor precisa da nossa ajuda. E não é possível que um professor, tendo o apoio, serviços e produtos competentes de um excelente bibliotecário, vá reclamar de você. Isso é impossível. Isso é impossível. Se você ajudar o trabalho dele, você precisa ajudar o trabalho dele com a sua competência. E não inventando coisas que não são da sua competência, que você vai parecer que está sendo útil ali, mas não está dando a sua grande contribuição. Computadores com acesso à internet são importantíssimos, não só para as atividades, né, do próprio bibliotecário, do tratamento da informação, para recuperar os itens e a informação, mas também para ensinar a lidar com busca de informações, assim como a gente tem que ensinar a olhar um dicionário, pesquisar um dicionário, a gente tem que ensinar a fazer pesquisas na internet, né, ou em CD-ROMs, enciclopédias digitais, enfim. Não minimizem esse problema, por exemplo, da alfabetação. Gente, eu fui votar ano passado e a fila nunca mais que andava. Quando chegou na minha vez, eu percebi que o moço tinha enorme dificuldade de localizar os nomes por ordem alfabética. Ele folheava lá do fim para o começo e ficava. Eu falei assim, deixa eu te ajudar. Então, assim, esse uso também das tecnologias, a gente está perdendo competências básicas, como a alfabetação. Fazer uma série, né, que parece uma bobagem, mas nós estamos usando isso o tempo todo, nos arquivos, nem alguns tipos de arquivo, obviamente, que não é a técnica de arquivo, não é usar a ordem alfabética, mas eventualmente, né? E por exemplo, numa eleição, por exemplo, que era toda eletrônica, mas eu tenho uma lista em ordem alfabética, a pessoa precisa achar meu nome. Então, não vamos minimizar também essa necessidade. Os serviços e atividades, serviços de consulta, empréstimo, orientação, contação de história, pode haver, mas o que eu digo sempre que a contação de história não precisa ser um bibliotecário para contar história. Não precisa fazer um bacharelado para contar história. É uma arte muito específica. Eu estou fazendo até curso online agora, 2 tentando sobre mediação e tudo. Nunca contei história, nunca me senti bem nessa posição, acho que nunca serei. Eu lia história, ajudava nas dramatizações, porque eu tinha um colega na biblioteca escolar muito boa nisso, mas sempre, realmente não desenvolvi isso. Mas não precisava. Eu poderia... Tem professores lá que contavam histórias muito bem, a gente fazia eventos e a professora vinha contar, enfim. O bibliotecário tem que ser o gestor, inclusive, que coloque essas potências que já existem na escola em ação. Não é necessário que ele só conte história, mas é uma coisa importante, contação de história para crianças pequenas, mas não pode ficar só nisso de maneira nenhuma. Boletim, clube de leitura, gente, boletim de alerta.
o professor receber em papel, na época que eu trabalhava, era em papel, a listinha de todos os artigos dos 20 periódicos que nós recebíamos, na época das vacas gordas, 2000 e pouco, né, gente? E aí ele recebia a lista dos artigos do interesse dele. Dos artigos. Ele trabalhava, por exemplo, com história de 5º a 8º, que agora é 6º ou 9º ano. Ele recebia todos os artigos, tinha projetos sobre história, artigos sobre etc, etc. Todos. A pedagoga, a lista deles, os alfabetizadores, outros. Super especializado. O mesmo tipo de serviço de alerta especializado que anos depois eu ofereci numa procuradoria jurídica. O mesmo serviço. Só as fontes que são outras. Então, isso que eu acho importante. O bibliotecário ser sempre competente, estar sempre... Olha o meu tempo aí. Estar sempre trabalhando nesse nível, né, num nível excelente. E pessoal, claro, né, eu tenho bibliotecários, eu tenho auxiliares, os auxiliares são muito importantes. Ontem, no TJ de Minas, auxiliando, por exemplo, lá tem bibliotecários, né, os tribunais têm bibliotecários regional, do trabalho, o eleitoral e o de justiça estavam lá ontem no evento, e tem uma pessoa que assessora o serviço de referência, que é uma advogada. Ótimo, ela é um auxiliar, né, super especializada do serviço de referência do TJ. Que é coordenado pela bibliotecária, pelos bibliotecários, são mais de um, são vários. E aí, então, falamos de biblioteca escolar, ok. Mas quem que é o agente, né, que nós queremos atingir? O bibliotecário, a bibliotecária, o aluno de biblioteconomia. Pois bem, o bibliotecário, para fazer isso tudo, e aí, né, tem um problema do curso. Ah, mas o curso não me ensinou isso. Bom, o curso também eu não tive uma aula sobre como ser bibliotecário de procuradoria jurídica. E eu trabalhei em procuradoria jurídica. Não tinha o curso... como ser bibliotecário de uma biblioteca móvel. Eu fui bibliotecário de um carro-biblioteca. Então, a desculpa que eu não tenho formação para biblioteca escolar, que é importante e é grave que esse tema não é tratado, a gente também não tem disciplinas de todas as bibliotecas especializadas. E a biblioteca escolar é uma biblioteca muito especializada. Eu acho que ela só perde em complexidade para a biblioteca pública, que, para mim, é a biblioteca mais complexa que existe, né? Por causa dela não ser especializada nem nos seus usuários e nem na sua coleção. Então, ela é a mais difícil, a mais que exige maior sofisticação e trabalho. Pois bem, o bibliotecário vai agir não é só pelo conhecimento, porque é uma coisa que eu não tive a disciplina disso, né? Enfim, mas não é só isso. A competência é feita de conhecimentos, Então, conhecimentos eu adquiro com curso, com a minha formação também, né? Livros que eu leio dentro ou fora da universidade, textos que eu leio, canal do YouTube que eu assino, né? E acompanho e aprendo um monte de coisas, por que não? Mas também por habilidades que eu preciso desenvolver, técnicas que eu preciso desenvolver. Então, não sou muito boa nisso, mas vou para uma biblioteca que me exige mais isso. Eu tenho que buscar conhecimento, curso, treinamento, oficina, o que for, para eu também melhorar as minhas habilidades. E uma outra coisa que, para mim, é imprescindível, que eu tenho sentido muita falta, mais, talvez, do que o conhecimento, por incrível que pareça, que é a atitude. A atitude do bibliotecário. Como que ele se apresenta, como ele oferece o seu trabalho, como ele se porta. E imagine numa escola, por exemplo, no ensino básico, o bibliotecário tem que ser uma liderança intelectual. Estão saindo as BNCC agora, ele tem que ler e dar apoio ao pedagógico, né? Dar apoio às professoras, mas especialmente, nesse caso, aos pedagogas. Eu não sei como se organiza a escola aqui, né? Em Minas ainda tem a figura do pedagogo. Então, ele vai dar esse apoio para o pedagogo. Por exemplo, o pedagogo vai dar uma oficina final de semana para atualizar os professores sobre as BNCC. O bibliotecário pode ser um dos apresentadores desse conteúdo. Então, assim, ele tem que ser uma liderança intelectual. É o que eu estou dizendo. Ele é o usuário dele, a criancinha de 5 anos que entrou na escola, mas também o professor, o diretor e o pedagogo. E essas pessoas são profissionais de nível superior, não são crianças, não são jovens, para ser tratados como cantinho do professor, né? Vou dar uma florzinha no dia do professor. Porque a gente não faz isso. Eu não sou contra dar flor para ninguém, não, porque a gente não faz isso com outros profissionais. Então, de alguma maneira, nós estamos subestimando a capacidade intelectual, a postura e o valor desse professor, desse profissional. E depois não queremos que façam o mesmo com a gente, né? Então, atitude, para mim, é importante. E a atitude, então, essa competência que é conhecimento, habilidade e atitude, além dela ser, né, ser uma tríade, então não é só porque eu não tive aula de biblioteca escolar, é porque também não busquei desenvolver habilidades e porque não tenho atitude adequada e não busco aprimorar as minhas atitudes, que as atitudes também devem ser aprimoradas, né? Além disso, essa competência que já tem tríade, ela tem 4 facetas. Quanto tempo que eu tenho? Ótimo.
Então, as 4 competências então, exigidas, né? E para cada competência eu preciso de conhecimento, habilidade e atitude, não vamos nos esquecer. Vamos começar primeiro da técnico-científica, que é a mais fácil, por incrível que pareça. É uma que eu posso aprender num curso, eu posso fazer agora um curso online de marketing, se eu tenho essa, né? Preciso me aprimorar, que seria uma competência mais técnica, mas também a própria graduação me dá os fundamentos, os instrumentos para eu ser um bibliotecário, ok? Então, uma parte, mas tem muita gente que acha que é só isso. Eu participei de uma banca no passado que analisou uma rede, um certo grupo de institutos federais de ensino superior, né, de ciência e tecnologia, vocês devem saber do que eu estou falando, que foram criados mais de 200 no governo Lula e etc. E todos eles têm bibliotecários, estão se reunindo muito, tem muitos eventos, etc. Pois bem, um mestre fez a pesquisa sobre isso. E aí ele apresentou as condições caóticas das bibliotecas, dessas IFES, né, algumas com mais. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção. A catalogação em todas as bibliotecas era excelente. Tinha biblioteca que não tinha estante. Se a biblioteca não tem estante, o que o bibliotecário se dedicou, assim que chegou lá, a catalogar todos os livros encaixotados? Isso me preocupa, porque é a ideia de que eu catalogando, eu estou virando bibliotecário. Eu estou mostrando que ele tem um bibliotecário. Como que eu posso ter todos os livros catalogados no nível excelente e não ter um estante para colocar os livros? Os livros estão todos na caixa. Significa que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi catalogar, mesmo não tendo um espaço para receber meus usuários. Então, eu mobilizei tudo para isso e vou ficar fechada mais 7 meses que eu estou esperando chegar a estante. Eu tinha que colocar em prática, a primeira coisa, as minhas atitudes, né? E aí, não só das competências técnicas, mas a de comunicação e expressão e as gerenciais. Que a gerencial tanto é para cima, para os meus chefes, diretores, etc., quanto para os meus subalternos. E então vamos para gerenciais. Gerenciais é isso. Saber lidar, demandar, mas também capacitar as pessoas que estão abaixo de você, seus auxiliares, seus apoiadores, dar, eventualmente, um curso para as professoras da escola, para elas entenderem como é que a biblioteca funciona, para que elas possam sugerir atividades que você possa contribuir, etc. Isso é gerencial. E é, ao mesmo tempo, de comunicação e expressão. Né? Porque nós precisamos saber, então, fazer uma apresentação, preparar um material. Né? Ontem eu estava preparado para falar 2 horas, um desembargador fez uma palestra fabulosa, ele falou 2 horas e meia, eu, por mim, até largava o que eu ia falar, porque ele estava tão bom que eu fiquei com vergonha de falar depois dele. O que eu tinha para falar em 2 horas, falei em meia hora. A gente precisa desenvolver isso. A gente não pode perder uma oportunidade. Tem 5 minutos, quer falar? Quero. Eu me ofereço para falar no primeiro semestre, no último semestre do curso. Eu tenho que pedir a professora, por incrível que pareça. Aí a pessoa fala assim, quantos minutos? Eu falo, quantos você me der? Se ela me der 1 hora, ela fala. Se eu me der 5 minutos, eu falo. Isso é competência também de comunicação e expressão que a gente precisa aprimorar. Requer conhecimento, mas também habilidade, que a gente vai desenvolvendo, e atitude. Atitude de pedir na cara de pau, a pessoa faz cara feia, mas eu quero. Qualquer minutinho que a senhora puder, antes do intervalo, depois do intervalo, né? E se colocar e falar, isso é muito importante. E, por fim, vou deixar por último, mas não menos importante, então falei rapidamente das gerenciais e da comunicação e expressão, as sociais e políticas, que é onde entra as nossas manifestações no Facebook, como nós nos comportamos, como recebemos um vídeo ou alguma coisa no WhatsApp, por exemplo, isso é competência social e política. Eu recebo uma coisa e passo. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, muitos eu, né, com pouco tempo não sou querida, porque eu sou a pessoa chata. A pessoa põe um vídeo e põe palminha. Aí eu falo assim, você assistiu esse vídeo todo? Porque eu assisti e achei ruim por causa disso daquilo. Aí a pessoa põe uma foto, olha só, no carnaval agora. Ah, tá caindo lá o viaduto do metrô, a passarela, não sei o que lá. Mandei para minha filha, que estava já 3 dias no carnaval, a caçula. Ó, cuidado que no metrô... Ela falou, mãe, isso não é aqui. Estou passando aqui todo dia nesse negócio, não tem nada disso. Aí mandei para o grupo, gente, isso não é aqui em Belo Horizonte. E olha só, se eu sei de um viaduto, de uma palestra que está caindo, eu não tenho que mandar para o grupo de WhatsApp. Eu tenho que mandar para a Defesa Civil. Percebe? Isso tudo é o posicionamento do bibliotecário o tempo todo, gente. Aí a pessoa manda uma gravação lá, eu sou uma médica, não sei de onde, as crianças estão tendo AIDS porque vacinou contra o HPV. Né? E a gente está passando. Qualquer um, eu posso filmar, falar que eu sou especialista, não sei o quê, pôr um vídeo e cola, e todo mundo passa. Então, a gente tem que ser essa pessoa criteriosa, eventualmente você está achado de chata. Nos grupos de família, eu não fico mesmo, não tenho condição. Porque eu fico corrigindo as pessoas e aí a pessoa fala assim, não dá. Marido, não dá. Mas nos grupos de trabalho, a gente faz e precisa usar muito esses grupos. Gente, eu começo a cortar. O que é isso? Por que você está pondo isso? E você tirou de onde? Ah, olha essa notícia. Você leu a notícia primeiro? Você lê a notícia, comenta e aí me manda um comentário. Você está mandando a notícia para eu ler e dar opinião? Porque é isso, ninguém está lendo. Então, assim, não é só nisso, gente, mas como eu me posiciono, como eu participo
de associação, de sindicato, de conselho. Quando eu não defendo o sindicato porque eu acho que não tem nada a ver comigo. Agora estão falando em acabar com o conselho. E é assim. Né? Os arquivistas perdem uma coisa importante e eu não me pronuncio. Isso é competência social e política. E outra coisa, não importa em que tipo de biblioteca você trabalhe. Se mexeu com uma, mexeu com todas. Nós temos que pensar assim. Ainda mais as públicas e escolares. Né? Porque são as generalizadas, são as que vão trazer para a sociedade, vão trazer o nosso reconhecimento. Que aí todas as crianças conhecerão bibliotecas e todos os senhores e senhoras que moram no município, que não estão em escolas, nem em grandes instituições como aqui, vão ter acesso à biblioteca. Sim, sim. Nossa, coitado. Eu falando desse jeito, como é que o tradutor dá conta disso? Realmente. E, ao mesmo tempo, a gente quer falar tudo em pouco tempo. Né? Eu preciso melhorar minhas competências de comunicação e expressão. Já tive o toque, então a gente sempre pode aprimorar em tudo. Então, olha só, não é só a política pública, não é só a lei, até a nossa participação na lei. Né? Teve uma discussão, tem uma audiência pública, nós estamos participando dela. Eu estou enviando e-mail para o CRB perguntando se vai ter festa. Mas o seminário de 2 dias que vai ter o dia inteiro, eu não vou em nada. Eu posso ter até um convite do CRB e ser liberado, mas não vai. Pergunta se vai ter coquetel. Né? Então, isso tudo é social e político. Como a gente se pronuncia, como a gente se cala, né? Como a gente intervém, como a gente... Esse mexeu com um, mexeu com todos, tipo, tem que virar o nosso lema de bibliotecas. Mexeu com um, mexeu com todos. E olha só, o que é do nosso interesse, gente? Qualquer política, qualquer questão que esteja rodando, PL, pronunciamentos, o que for, a respeito de educação e cultura, tem a ver conosco, mesmo que não nos atinja. Liberdade de expressão, censura, acesso à informação e transparência tem a ver conosco. Ou seja, quase tudo que é importante tem a ver conosco, se não tudo. Porque essa informação que está sendo repassada aí no WhatsApp está diminuindo o número de pais que estão vacinando seus filhos e trazendo doenças que eram erradicadas. É grave. Então, olha só, na biblioteca escolar, vamos fazer uma oficina e as crianças vão trazer essas bobajadas e vamos ensiná-los, vamos procurar na internet e encontrar a informação correta? E ele vai chegar em casa e falar assim, mãe, para de mandar essas coisas, que é tudo mentira. Nós aprendemos, nós consultamos lá no Ministério da Saúde, não tem nada disso. Nunca aconteceu isso, ninguém morreu, ninguém pegou a AIDS com essa vacina. Então, assim, gente, são crianças, muitas vezes, que as famílias não têm capital cultural. O degrau dessa criança para o mundo da cultura letrada, para o mundo da reflexão, né, do letramento informacional, da educação, da ciência, da filosofia e também das artes, talvez seja a única oportunidade. O que está acontecendo? Crianças que não tiveram lugar na biblioteca escolar estão hoje tentando a todo modo, né, já foi dito aqui, ontem no TJ também, curiosamente, estão militando eles próprios para uma biblioteca nos presídios. Crianças que não tiveram acesso à ciência, né, às obras de ciência, às obras de beleza, que são as obras de arte, literatura, às obras filosóficas de reflexão, porque nunca tiveram uma biblioteca escolar de qualidade. E isso é responsabilidade do bibliotecário, se ele existir, e do bibliotecário militando para que haja biblioteca de verdade, para ele ocupar o lugar, e depois de ocupar dignamente. É isso que eu tinha para falar.